Desde o início da história, o Nilo tem sido a força vital de uma das maiores civilizações da Terra. Suas águas já passaram pelos pés de Aristóteles e de Cleópatra, de José e Moisés, dos cruzados e dos faraós do Antigo Egito. Todos se banharam nessas correntes. Os egípcios sempre acreditaram que esse rio fosse seu presente exclusivo dos deuses. E até recentemente, era permitido que ele passasse sem problemas para suas terras. Mas agora tudo está prestes a mudar. A Etiópia está ocupada, construindo represas que ameaçam cortar o suprimento de água do Egito em sua fonte. Muitas das guerras do século XX foram pelo petróleo. Mas as guerras do século XXI serão pela água, com o Nilo no centro do conflito. Os rios e a vida. Nilo. Versão brasileira, Som de Vera Cruz Studios. Distribuição Sinapse. Água doce corrente sempre foi a força vital de nosso mundo, mas agora é mais preciosa do que nunca. Nos próximos 20 anos, estima-se que a quantidade de água disponível para todos irá diminuir em 1/3. Mas essa história não é só sobre a água. É sobre o Nilo como ícone para crentes fervorosos e sobre a ideia de posse que se iniciou 1000 anos atrás. Essa jornada épica vai seguir o rio até sua nascente na Etiópia. E enquanto o Nilo faz sua viagem de volta para casa, suas águas lavam as vidas do povo que não pode sobreviver sem elas. O Nilo flui do coração da África para 2 canais principais. O Nilo Branco, que começa no Lago Vitória, em Uganda, e o Nilo Azul, que vem das montanhas da Etiópia e que alimentou o crescimento do Egito e de sua capital, Cairo. O trânsito esmagador e as multidões ruidosas formam o cenário para uma divertida mistura de presente e passado. E através disso tudo, segue o Rio Nilo, a fonte de vida e o coração dessa cidade. A maioria dos cidadãos aqui conta com esse rio. Para eles, é um bom lugar para dar um passeio com a família, uma grande localização para um apartamento ou só um lugar para um pouco de paz, longe do barulho das ruas. Eles provavelmente nem pensam que sem esse rio eles nem estariam aqui. Num país com poucas chuvas, o Nilo dá ao povo água, trabalho, comida, vida. Para alguns, ele também oferece um lugar para viver, como Abdullah e sua família, que vivem no Nilo o ano todo. Claro que a vida é difícil, principalmente quando o clima é frio. Algumas pessoas vivem muito confortavelmente e outras têm uma vida difícil como nós. Mas tentamos não sonhar muito alto. Algumas pessoas nascem ricas e nós somos pobres e humildes, com uma vida. Com 17 milhões de habitantes e ainda em crescimento, Cairo mais do que dobrou de tamanho nos últimos 50 anos. A cidade é agora lar de quase o mesmo número de pessoas de toda a Austrália, todas confinadas numa cidade caótica.
Simplesmente não há espaço suficiente aqui para todos. Então, algumas pessoas foram empurradas da terra para o rio. Eu fui trazido num barco pelo meu pai. Eu já trabalhava ao lado dele antes dele falecer. E depois me casei. Minha mulher era da aldeia de El Monúfia. Eu disse que ela podia ficar lá com os parentes, já que eu vivo e trabalho no barco, mas ela se recusou e disse que se temos que ficar juntos, vai ser no barco. Abdullah Safir e sua jovem família vivem numa pequena comunidade. Esses pequenos barcos de madeira são suas casas. Eles pescam neles de dia e dormem neles à noite. Eles pegam sua água diretamente do rio, lavam suas roupas e dão banho em seus filhos. Eles também ganham suas vidas nele. Levando para casa entre 10 e 20 dólares por dia, Abdullah só pode pagar as necessidades básicas da vida. Eles nunca puderam pagar um apartamento ou uma casa. Mas apesar de suas condições de vida difíceis, Abdullah ainda ama sua vida no Nilo. Quando minha mãe morreu, eu me lembro dela me dizer que eu tinha nascido no barco antes de ser levado para o hospital. Eu sou como um peixe. Se você me levar para longe do rio, eu morro. Eu amo o Nilo. Esse caso de amor com o Nilo está no centro da psique egípcia e existe desde a era dos faraós e de suas pirâmides. Essas estruturas monumentais estão a 1 hora de carro do Nilo, em Giza. Bem longe do trânsito e dos subúrbios quentes e movimentados do Cairo, parecem completamente desligadas do rio e de suas preocupações. Mas nem sempre foi assim. Nos tempos antigos, o Nilo passava por aqui porque durante os meses de verão o rio enchia e invadia suas encostas, com as águas alcançando Giza e além. Esse fenômeno natural recorrente era o segredo por trás do sucesso do Egito. As cheias vitais davam aos faraós um fornecimento de água que permitia que eles fizessem suas colheitas e alimentassem seu povo. Também permitia que eles carregassem pedras gigantes para que pudessem construir suas pirâmides. Os egípcios antigos não faziam ideia de como as cheias chegavam a eles durante o verão quente, quando outras nações secavam e morriam no calor. Mas eles agradeciam aos seus deuses pelo milagre através do qual não só as pirâmides, mas toda a sua nação foi construída. E até hoje, mesmo com o fim das cheias e com os deuses esquecidos, os monumentos que foram construídos em homenagem a eles continuam como testemunho do direito histórico dos egípcios de ter e controlar o Nilo. Mas os antigos direitos ao rio nem sempre respondem às necessidades do povo de hoje. Shabraman é uma aldeia nas cercanias de Giza e no limite do deserto. Comparados a alguns outros, os moradores aqui estão bem, mas ainda não têm o que mais precisam. Água doce corrente. A maior parte das casas aqui tem uma torneira, mas a lama que sai dela é muito suja para se beber.
Então, os moradores têm que carregar sua água de encanamentos distantes ou comprá-la de vendedores privados. A água das torneiras não é boa para beber e cozinhar. Você pode usar para tarefas domésticas, mas minha água é boa. As pessoas podem usar para beber e também para cozinhar. Said Mohamed Abdor é o vendedor de água local. Tinha uma tenda de especiarias no mercado, mas viu uma oportunidade de ganhar mais dinheiro vendendo algo bem mais valioso que o açafrão. Faço isso há 8 anos. Quanto mais trabalho, mais clientes ganho. Os habitantes da aldeia, todos os bares e todas as casas residenciais compram minha água agora. O recente crescimento da população no Egito não foi acompanhado pelo crescimento da infraestrutura do país. Então, o povo que vive nas cercanias, como essa em Chabraman, tem uma carência desesperada de comodidades básicas. Para Said Mohamed, no entanto, o negócio floresce, com as pessoas jogando dinheiro para ele. Há 800 vendedores de água no Cairo e em Giza. E com o país ainda crescendo em rapidez alarmante, eles trabalham horas extras para tentar suprir a demanda. Então Said Mohamed planeja em breve comprar outro cavalo e carroça para expandir os negócios. É fácil se compadecer da necessidade do Egito por mais água. E o governo agora está desesperadamente tentando encontrar novas maneiras de aumentar o suprimento do Nilo para satisfazer as necessidades de seus milhões em crescimento. Mas algumas pessoas dizem que o país já usa mais do que sua parte. Seu direito ao próprio fornecimento de água agora é desafiado por um vizinho desesperado e determinado, que está preparado para ir a extremos para assegurar a sua parte do Nilo. A situação nunca foi tão instável e o Egito ameaça a guerra, com a Etiópia em sua mira. O Nilo no Egito passa quase inteiramente pelo deserto. Fora as finas listras de terra verde e úmida na borda do rio dos dois lados, todo o país é feito no deserto inóspito. Desde a Idade da Pedra, a maioria dos egípcios vive perto do Nilo, dependendo dele para tudo. Dos centros urbanos do Cairo e de Giza, o Nilo abre seu caminho através das planícies do Egito para as regiões agrícolas do Vale do Nilo, onde, mais uma vez, o rio tem um papel central na sociedade. Haman e Mohamed são pai e filho fazendeiros que têm um pequeno pedaço de terra no Vale do Nilo. Mohamed, no entanto, pode ser o último de uma longa linhagem. Meu pai é fazendeiro. Meus avós e bisavós foram fazendeiros. E eu sou fazendeiro também. Haman e Mohamed trabalham juntos do amanhecer ao anoitecer, desde que Mohamed tinha idade suficiente para carregar um faz ou um minjal. O ritmo de vida deles é igual a de seus antepassados, e essa cena podia ser vista 1000 anos atrás.
Eles herdaram suas habilidades e suas ferramentas de seus antepassados e usam os mesmos canais de irrigação oferecidos antes pelos faraós para assegurar que o Nilo nunca deixasse de alcançar suas plantações. Mohammed e seus ancestrais sempre tiveram um papel crucial na vida egípcia. Mas sua profissão antiga agora está ameaçada. A longevidade dessa civilização reflete, mais que tudo, as habilidades adquiridas com o tempo por esses fazendeiros, mas também a fertilidade eterna de seu solo. Um poder que não tem paralelos na história humana. Enquanto outras civilizações murcharam e morreram com a exaustão de seu solo, a terra do Egito era continuamente refeita pelas cheias que inundavam o país todo ano. Essas cheias permitiram que os faraós construíssem suas tumbas. Mas o mais importante, deram ao Egito um depósito anual de rica e gloriosa lama, na qual eles podiam plantar uma variedade de comidas. O Nilo é tudo para o fazendeiro egípcio e tudo para a terra. Nos velhos tempos, o Nilo ficava cheio por 3 meses, então amaciava o solo e depois, quando as águas baixavam, podíamos começar a cultivar. Mas os tempos mudaram. Imensos projetos de barragens rio acima foram feitos para dar ao Egito o suprimento necessário de eletricidade. Mas também diminuiu o fluxo do rio e destruiu a vida dos fazendeiros egípcios. O solo egípcio era um dos melhores solos do mundo. Mas os planos de barragens destruíram o processo de sedimentação que enriqueceu naturalmente sua terra por milhares de anos. Os campos de Mohammed agora dão um retorno bastante fraco. Nós fazíamos nosso cultivo sem química, mas agora temos que usar química. Sem ela, temos uma colheita muito pobre, mas os pulverizadores são bem caros. Os fertilizantes artificiais simplesmente não são tão efetivos quanto a mãe natureza e também tomam muito de seu lucro. É uma situação difícil e Mohammed não vê mais futuro aqui para seus filhos. Como resultado direto dos métodos modernos de barragens, a agricultura no Egito está em declínio pela primeira vez na história. E os fazendeiros estão sendo forçados a sair de uma forma de vida que sustentou essa nação por milhares de anos. Quando o rio segue em direção à fronteira sul do Egito, é fácil detectar os sinais de que essa se tornou rapidamente uma nação muito moderna, com o turismo substituindo a plantação como o esteio da economia e os velhos hábitos gradualmente desaparecendo na areia. Mas não importa o quanto a vida muda em suas margens. O Nilo continua uma eterna e constante presença no Egito. Se as pessoas aram a terra ou relaxam em ternos de linho nos decks de navios de cruzeiros, o rio sempre está perto e presente. A maior atração para moradores e visitantes. Em Assuan, no entanto, uma cidade bem próxima à fronteira sul do Egito, o rio é superado por um colosso que levou 10 anos para ser terminado.
e usou materiais de construção suficientes para construir 17 grandes pirâmides em Giza. A represa de Assuã. Chamada de Salvação do Egito quando foi terminada em 1970, a represa fornecia ao país 90% de sua eletricidade. Mas talvez o motivo mais importante para a construção dessa represa não tenha nada a ver com a geração de energia. O Egito é um dos países mais secos do mundo. O Nilo, apesar de ser um rio poderoso, às vezes se revela uma força extremamente vulnerável. Ele é quase inteiramente dependente das chuvas para alimentar e renovar seu fluxo. E no passado, quando elas falharam, o Nilo e todo o Egito fracassaram. Uma das piores secas aconteceu durante o tempo dos faraós e está gravada em pedra, conhecida como Estela da Fome. Esses hieróglifos contam uma longa seca de 7 anos, quando as chuvas não vieram e o Nilo se transformou numa vala de lama seca, como se fosse feita especialmente para receber os corpos secos da nação. Mas a represa de Assuã mudou tudo. Ela permitiu que o Egito guardasse vastas quantidades de água do Nilo no lago Nasser e desse ao país o controle direto sobre sua fonte mais preciosa. Por mais de 30 anos, a represa forneceu energia e água suficientes ao Egito para satisfazer as necessidades de seu povo. Durante os anos 80, quando a Etiópia sofreu anos de terríveis secas e fome, o Egito pôde recorrer às reservas do lago Nasser. Mas não mais. Com 63 milhões de habitantes agora ocupando toda a área ao longo do Nilo e com uma continuação da explosão demográfica, a represa de Assuã pode não ser suficiente para salvar o Egito da morte por sede no futuro. A solução para essa situação aparentemente impossível pode ser encontrada nos lugares mais improváveis. O projeto Tóxica busca aliviar a congestão da população e exigir 4.000 quilômetros de terras para a agricultura, irrigando o deserto. Eu levei água para o deserto porque tenho certeza do sucesso. A terra vai se tornar fértil e as pessoas vão poder viver aqui. As pessoas vão falar sobre esse projeto, como falam das pirâmides, da represa de Assuã e dos faraós. O secretário de Irrigação, Ahmed Morsi, é o representante do governo em Tóxica. Ele acredita que desviando água do Nilo e levando para o meio do deserto, o futuro do Egito estará assegurado. Mas transformar Tóxica de deserto em solo fértil requer 5 bilhões de litros cúbicos extras de água todo ano. Uma situação que enfurece muito as outras nações africanas. O Nilo passa por 10 países, mas o Egito sempre pôde usar a maior parte dele, 65%, deixando quase nada para que os outros países dividam entre eles.
Essa distribuição e posse do Nilo não tem nada a ver com a quantidade de água que passa por cada país. É, na verdade, o resultado de um velho acordo colonial. O Tratado de 1929 entre o Egito e a Grã-Bretanha, cujo império na época se estendia por cima de uma grande faixa da bacia do Nilo, deu ao Egito um poder de veto para impedir qualquer desenvolvimento rio acima que afetasse a quantidade de água que alcança suas terras. Em troca de algodão e de uma rota de mercado fácil para a Índia, os britânicos deram ao Egito controle total sobre o rio e uma boa parte de seu fluxo. Esses direitos ainda são mantidos hoje. Enquanto outras nações são impedidas de utilizar uma única gota do Nilo, o Egito agora desvia ainda mais desse precioso rio para plantar no meio do deserto. Ahmed, no entanto, promete compensar o uso extra de água aqui, limitando o consumo em outras partes do Egito. O projeto não causou e nem vai causar nenhuma diferença entre nós e os outros países do Nilo. Nenhum dos direitos de outros países está perdido e nem vamos pegar mais do que merecemos. Mas os críticos dizem que o Egito logo deve exigir uma parte ainda maior do Nilo do que já tem. Com as outras nações do Nilo cansadas de ficar para trás e agora exigindo seus direitos ao rio, a guerra da água pode se tornar real e um perigo potencial em breve. Com a Etiópia na linha de frente. Do Egito, o Nilo atravessa os desertos do Sudão antes de se dividir em duas correntes separadas. Desse ponto, o Nilo se torna dois rios. O Nilo Branco, com sua nascente em Uganda, e o Nilo mais poderoso, o Nilo Azul, que agora nos leva à nascente de nossa história, Etiópia. A Etiópia que esperamos ver é um país seco e estéril, devastado pela ditadura e pela guerra civil e deixado para apodrecer no sol do meio-dia. Mas ela não é só isso. A Etiópia é um país incrível, de imensa beleza, com abundância de um dos recursos naturais mais preciosos do mundo. A água. Esse é o país que fornece 90% do suprimento de água do Egito e é a nascente do Nilo. Mas apesar de sua aparente riqueza em água, o problema da Etiópia sempre foi a inabilidade em explorá-la em larga escala. Enquanto o Nilo flui por um vale exuberante, mas quase impenetrável, chamado de Garganta do Nilo Azul, fica claro que esse é um país com uma relação muito diferente daquela que os egípcios têm com o rio. Longe de ser sempre presente e sempre próximo, o Nilo na Etiópia geralmente é represado em algumas áreas, tornando impossível que ele escoe e irrigue as terras ao redor. Ele parece ser quase engolido pela paisagem, consumido por alguma força obscura.
A superstição diz que a garganta do Nilo Azul, que se estende por 400 quilômetros através do coração da Etiópia, é um lugar maligno, habitado por espíritos perigosos. Isso, junto à geografia extremamente árdua, sempre foi um sério obstáculo não só ao acesso ao Nilo, mas também na busca por sua nascente. Os antigos egípcios provavelmente seguiram o rio acima até esse ponto, mas não puderam ir mais adiante. Só em 1968 a garganta finalmente foi navegada. Até aquele dia, rumores de cachoeiras mortais, crocodilos imensos e bandidos impiedosos afastavam possíveis viajantes. O cruel paradoxo para os moradores é que, apesar de ser o país que alimenta o Nilo, a Etiópia nunca pôde usá-lo para se alimentar. Continuando na viagem até a nascente do rio, no centro das lavouras da Etiópia, se torna difícil entender por que esse país produtivo ainda é dependente de ajuda para ter comida para sobreviver. Mas Enio Temesgen sabe muito bem por que a situação ainda é essa. Ele e sua mulher, Ubit, têm uma pequena fazenda no final da garganta do Nilo Azul, no sopé das montanhas da Etiópia. E mesmo o Nilo finalmente sendo liberado aqui de seus confins para fluir pelos campos, Enio mal pode usar uma única gota dele. O Nilo é longe para mim. Eu não posso pagar uma bomba d'água e não posso trazê-lo nas mãos. Então só meu gado bebe dele. Se eu pudesse, ficaria muito feliz em trazer o Nilo para minha terra. Mas não temos essa possibilidade. Enio era um pedreiro que não tinha nada além de seu nome. Mas trabalhou duro e economizou seu baixo salário para comprar uma pequena faixa de terra e se casar. Sua família agora trabalha junto na fazenda. Os dias são longos e difíceis, com cada um contribuindo não só para seu sustento, mas para sua sobrevivência. Diferente do Egito, quase não há irrigação nem sistemas de armazenamento de água na Etiópia. Então, fazendeiros aqui são totalmente dependentes da temporada de chuvas anual para ter suas colheitas. Quando há chuvas, há muita comida. Mas por 9 meses no ano, nenhuma gota vai cair mais dos céus. Então, esse lugar vai se tornar um solo seco e infértil. O mais frustrante para Enio é que, já que um pequeno afluente no Nilo passa por sua terra, ele poderia irrigar seus campos o ano todo. Mas, ao invés disso, eles só podem carregar pequenas quantidades em vasilhas plásticas. Isso é dever de Ubit. Ela tem que fazer essa viagem 4 a 5 vezes por dia para ter água suficiente para cozinhar, limpar e lavar. O sonho de Enio é poder um dia comprar uma bomba d'água para que o Ubit não tenha mais que fazer esse serviço extenuante e para que ele possa irrigar corretamente seus campos. Aí nosso país vai florescer. O trabalho braçal vai ser substituído por máquinas e a água vai ser usada para o desenvolvimento. Se o Nilo for dado ao fazendeiro, as plantações vão ser muito grandes. Se eu conseguir isso, vou ser um homem rico. Tudo é possível. Esse vasto país tem uma estimativa de 37 mil quilômetros quadrados de boas plantações. Uma área maior que a Bélgica, que, se corretamente irrigada, pode alimentar todo o seu povo o ano todo.
Isso, no entanto, reduziria drasticamente o fluxo do rio no Egito e resultaria em conflito quase certo entre as duas nações. É um impasse político. E enquanto isso, nada está sendo feito para ajudar o povo faminto e os fazendeiros em dificuldades na Etiópia. Enio e sua família têm que aproveitar o máximo das chuvas de verão e aguardar um futuro melhor, quando a Etiópia puder desfrutar de todo o seu potencial e florescer como uma nação desenvolvida. Mas, por enquanto, a verdade inevitável é tão clara como o forte sol etíope. É um país que luta para prover o essencial para a sobrevivência do seu povo. Num lugar em que seres humanos estão tão inteiramente à mercê da natureza e de seus recursos, de um bom solo, de boas chuvas, com a fome e a sede sendo suas velhas companheiras, não é surpreendente que algumas pessoas aqui ainda se prendam ao conforto de antigas crenças. Não é incomum por todo o país, mas principalmente nas áreas mais próximas ao Nilo, encontrar pequenos grupos de pessoas amontoadas próximas ao rio, cantando versos e jogando oferendas na água. Um pedaço de pão, uma xícara de café, ou às vezes um sacrifício vivo para agradecer ou talvez acalmar o grande rio. A tribo Uoito é uma das mais antigas da África e seu estilo de vida não muda há milhares de anos. Eles vivem de um dos afluentes do Nilo a somente 30 quilômetros de sua nascente e ainda fazem barcos de papiros remanescentes daqueles que foram usados no Antigo Egito. Gebre Semechu é um dos sacerdotes da tribo. É sabido que a vida da tribo Uoito está na água. A pobreza é um grande problema para nós mais do que nunca. A pesca está desaparecendo e o papiro não é encontrado mais por perto. É uma vida difícil. Essas pessoas são totalmente dependentes do Nilo para tudo. Sua comida e sua fé. Fora o pouco dinheiro que ganham vendendo cestas no mercado local, eles vivem uma existência de imediatismo, sem terras para plantar e sem animais para criar. Sua relação com o rio é de total respeito, acreditando que o Nilo é uma força incrível que está lá para servir às necessidades de todos os povos, mas não pertencendo a nenhum. O Nilo é uma fonte da terra. Ele pertence à terra. Enquanto segue seu curso, não pertence a ninguém. De vez em quando, uma ovelha é trazida em sacrifício. Mas hoje, galinhas parecem ser suficientes. O sangue dos animais vai ser derramado na água, cuidando para que nenhuma gota toque a terra. Se tocar, a fúria do Nilo pode ser despertada e ninguém sabe o que pode acontecer. O Nilo cuida de nós e fazemos sacrifícios a ele. Ele nos sustenta. Quando éramos crianças e nadávamos nele, ele não nos fazia mal. E isso porque nos sacrificamos por ele. Nos últimos anos, os sacerdotes da aldeia parecem temer que seus sacrifícios não estejam funcionando como era de costume. Eles dizem que o Nilo e seu entorno estão mudando e não sabem o que fazer com isso. Quando o sol se põe na aldeia Uoito,
só podemos pensar nas palavras do sacerdote. O Nilo pertence a todos e a ninguém. Palavras sábias que o mundo sábio escolheria ouvir. Por mais de 6.700 quilômetros, o Nilo passa por florestas, flui através de gargantas e corta desertos, oferecendo uma das imagens mais bonitas da África. Ele passa por monumentos e montanhas, através de campos exuberantes e extensões urbanas. Mas seu lar é aqui, no Lago Tana, a nascente do Nilo. Mais de 60 pequenos rios correm para esse vasto mar interno. Mas só um segue para fora, o Nilo Azul. Está aqui, escondido em textos antigos que vamos desvendar, o segredo do porquê da Etiópia nunca ter podido utilizar o poder de seu rio. A Igreja Etíope, ou Cóptica, está entre as mais antigas seitas cristãs do mundo. A cristandade aqui vem desde o século IV, já que se dizia que a Arca da Aliança estaria escondida em algum lugar nessas montanhas. Um dos locais mais importantes é o Lago Tana, com vários monastérios antigos instalados nas suas 37 ilhas. Uma das mais celebradas e reverenciadas é Quebran Gabriel, que ainda é habitada por uma pequena comunidade de monges, todos eles inteiramente dependentes do lago e do Nilo para suas necessidades espirituais e cotidianas. O Lago Tana é importante por causa dos monastérios, mas mais ainda porque o Abai, ou o Nilo, passa através dele. É um lugar mencionado na Bíblia e é um dos nossos recursos mais preciosos. Abba Haile Mariam vive aqui há 10 anos, desde que tinha 15. A Etiópia é um dos países mais devotos e cristãos do mundo. A religião é extremamente importante aqui, com a política e a fé sempre ligadas. A característica espiritual da Etiópia tem sido uma das principais razões para o país não poder utilizar o Sagrado Nilo. Para entender mais, temos que seguir a Abba Mariam até o antigo escritório do monastério, onde eles guardam artefatos religiosos e textos antigos inestimáveis. Olha, é aqui que ele explica sobre o Egito. Esse livro foi feito de pergaminho e foi escrito há muito, muito tempo. Nesse livro, do início da Idade Média, há uma anotação referente a um Abum, ou arcebispo, enviado do Egito para a Etiópia. É essa linha que guarda o segredo. Na área crucial da religião, a Etiópia esteve durante séculos sob as regras da igreja egípcia. Até seu arcebispo, seu Abum, foi enviado a eles do quartel-general egípcio. Com esse tipo de dependência do Egito para sua saúde espiritual, a Etiópia sempre esteve sob seu jugo. Temendo que se ousasse interferir na vida egípcia, eles perderiam seu arcebispo e sua vida religiosa. Mas em 1959, num ato que expressou um crescimento da autoconfiança nacional, os etíopes se separaram da igreja egípcia. Fazendo isso, eles se libertaram da dependência espiritual e abriram espaço para o que pode ser um conflito de proporções apocalípticas. ውሃው የእግዚአብሔር ሀብት ነው። አባይ ወንዝ
É um presente de Deus. Se fosse um presente do homem, já teria secado. Mas ele sempre vai estar aqui. Nós sempre o usaremos por toda a nossa vida. Sem quase contato algum com o mundo externo, Abba Mariam e sua pequena comunidade do Lago Tana parecem desconhecer que o futuro do Nilo pode agora estar em perigo. A 200 quilômetros do Lago Tana, em um dos principais afluentes do Nilo, se agiganta uma imensa estrutura de concreto que pode mudar a bacia do Nilo para sempre. Quando a obra for concluída, a represa de Tequize será uma das maiores da África. Apesar do plano nesse momento ser usá-la para gerar hidroeletricidade, ela tem potencial para preservar uma grande quantidade de água para irrigação, bloqueando muito do seu fluxo para o Egito. Se o projeto de Tequize der certo, a Etiópia planeja construir mais represas como essa. E se isso acontecer, alguns especialistas dizem que o suprimento de água do Egito pode ser reduzido em 40% ou mais. O principal objetivo do governo etíope é mudar a vida dos pobres dando energia a eles. Construir represas para fornecer água para beber. Há algumas pessoas que têm que andar por 6, 7 horas para buscar água. A prioridade aqui é o nosso povo. Asfo Shirga é o engenheiro-chefe etíope e trabalha nesse projeto há 6 anos. Ele quase nunca vê sua família, que vive na capital Addis Abeba. Mas ele diz que todo o esforço e sacrifício vão valer a pena. Seus filhos eram bem pequenos durante a fome dos anos 80. E ele diz que não quer nunca mais viver um período como aquele. A Etiópia já teve muitos problemas. E o primeiro problema era não podermos usar nossos recursos naturais, principalmente os recursos mais baratos, os rios. Por isso teve a grande fome em nosso país. Agora é hora de erradicar essa fome. O projeto de Tequize estava na prancha de desenho há muitos anos. Mas potenciais investidores do Ocidente, como o Banco Mundial, sempre tiveram medo de ameaças de guerra da capital egípcia. Então, a Etiópia foi para o Oriente buscar ajuda. E em 2002 encontrou um patrocinador chinês para esse projeto. A Tequize marca um ponto de virada definitiva na história da Etiópia e de seu potencial de utilização do Nilo. Também marca a realização de muitos dos medos do Egito. Depois de milhares de anos deixando escapar pelos seus dedos, a nova determinação da Etiópia e sua habilidade de utilizar o Nilo Azul deve colocá-la em rota de colisão com o Egito. O país que mais usa a água rio abaixo. Há ameaça de conflito dos dois lados. Mas Asfo acredita que tudo isso não precisa levar à guerra. Quando tomamos essas medidas para alimentar nosso povo, o Egito, nosso vizinho e irmão, não deve ficar nervoso e nunca deverá ficar. Antes não havia muito entendimento entre nós. Agora conhecemos muito bem um ao outro.
Pela primeira vez na história, todos os 10 países na bacia do Nilo vão se encontrar numa reunião para discutir como melhor dividir o rio. Apesar do otimismo de Asfo, as relações ainda são tensas e o acordo entre os países ainda está longe. Há esperança, no entanto, com Etiópia e Egito agora começando a trabalhar juntos para encarar as realidades e encontrar uma solução para suas demandas conflitantes. Uma coisa é certa: para evitar o desastre, é preciso haver comprometimento das duas partes. A guerra só pode ser evitada se todo o país começar a ver o rio como um presente para todos, e não um prêmio para um só. O Nilo, mais do que qualquer rio no mundo, evoca um sentimento de continuidade e presença constante. Desde Aristóteles e Moisés até a política dos dias de hoje, o Nilo flui pela consciência e pela história do mundo. Agora é hora de cuidar para que ele flua para o futuro. Com as vozes de Clécio Souto e Maurício Berger.